Nessa sessão, vamos conversar um pouco como formatar células e intervalos de células na planilha, no caso, no Google Sheets. Uma das vantagens na parte de trabalhar com a formatação é que, normalmente, já no primeiro menu, já tem as várias opções de formatação das células para trabalhar tanto no Google Sheets quanto no Excel. Muito bom. Vamos, então, para a sessão. Eu já abri o Google Sheets, com uma planilha que nós tínhamos construído anteriormente. Antes de mais nada, eu vou mudar aqui o cabeçalho, então vou chamar isso de categoria de produto adquirido. E aqui a gente já vai começar a ver algumas coisas. Por exemplo, cortou o texto aqui do cabeçalho da tabela. O que eu posso fazer, por exemplo, eu vou com o mouse entre as colunas C e D. Reparem que ele muda de formato. Quando ele mudar de formato, se eu der 2 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse, ele já vai expandir a coluna para justamente caber todo o conteúdo. Uma outra forma de fazer, então eu vou clicar aqui entre a coluna C e D de novo, até o mouse mudar de formato, e eu aperto com o lado esquerdo do mouse, do botão esquerdo do mouse, e seguro e arrasto até o ponto que eu quero. Então, vou parar aqui nesse lugar e já vou mostrar a primeira forma de, vamos dizer, um dos segredos de formatação. Eu não quero aumentar o tamanho da coluna, mas eu quero ver o texto completo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu vou entrar nessas opções de alinhamento e ajuste de texto. Então, vou clicar nesse ajuste de texto. E aqui nesse ajuste de texto, ele tem essas 3 alternativas no Google Sheets. Essa aqui do meio chama ajustar. No Excel, você vai encontrar isso como quebra de linha. Então, clicando nesse íconezinho de ajustar, olha o que acontece. Agora, o Google Sheets vai quebrando a linha até a gente conseguir enxergar todo o texto que está contido aqui. Inclusive, se eu diminuir mais o tamanho da coluna, olha o que acontece. Ele vai quebrar de novo a linha para a gente continuar vendo todo o texto. Agora, para continuar, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui um total. Então, vou colocar na célula C7 o total. E agora eu vou colocar a soma desses valores. Então, eu já vou clicar nesse ícone de funções do menu. Já tem a opção soma. Clico. E com o mouse, eu marco na primeira célula que eu quero que faça parte da soma. Tanto faz, posso começar pela última também e arrastar para o começo. Então, eu vou marcar nessa última, clico com o lado esquerdo do mouse, o botão, e vou puxando até o início do intervalo, que é essa célula D4. Feito isso, aí eu solto o botão do mouse, dou Enter, pronto. Está aqui a soma desses valores. E agora vamos começar a formatar esses valores. Então, aqui eu vou movimentar um pouco aqui com as flechas do teclado, só para a gente exercitar também. Então, começo dessa célula D7, cheguei nela através das flechinhas do teclado, aperto a tecla Shift e vou subindo com o teclado, eu posso ir descendo, eu posso ir do lado e assim por diante. Vou marcando intervalo até a célula D4. Levanto o dedo da tecla Shift e já tenho a região aqui que foi marcada. E agora eu quero formatar aqui com o número. Então, como que eu posso fazer isso? Uma alternativa é clicar aqui no cabeçalho Formatar.
número e escolher o tipo de número que eu quero trabalhar. Uma outra alternativa aqui, vocês estão vendo reais, porcentagem, aumentar e diminuir casas, que a gente vai usar aqui, e mais formatos de números. A gente basicamente volta para aquele menu. Então, esse daqui, na verdade, é um atalho do menu formatar. Então, eu gostei desse formato de número aqui. Ó. Pronto. Já formatamos. Essa célula final, eu quero que seja em reais. Então, venho aqui e escolho formatar como moeda. Próximo passo, esse total, eu quero que ele fique pertinho aqui do valor 437. Como que eu faço isso? Eu vou alinhar. Então, eu venho aqui no menu. Também eu posso voltar aqui para as opções, por exemplo, de formatar e começar a mexer nisso. Ou vou aqui, ó, alinhar, e eu quero que alinhe à direita. Pronto. Alinhando à direita, agora o total está pertinho. Posso também centralizar, posso alinhar à esquerda. No caso aqui, eu quero à direita. Outra coisa que eu quero fazer eu vou criar uma outra coluna aqui, que eu quero saber a proporção dos gastos. Aí, repare o seguinte, que ele está quebrando aí, ó, está saindo de fora da célula. Eu quero copiar a mesma formatação que eu usei aqui na célula C3. Para isso, existe o chamado pincel. Então, aqui, ó, o Google Sheets, no Excel é pincel, no Google Sheets é pintar formatação, mas é equivalente. Eu clico nele e o que aconteceu? Ele copiou aqui os dados do formato dessa célula, ou se eu trabalhar com intervalo, com o intervalo da célula. E agora vou clicar onde eu quero copiar o formato, não o conteúdo. Então, eu vou clicar aqui na célula E3. Pronto. O formato da célula C3 foi copiado para a célula E3. Para isso que serve essa ferramenta pincel ou pintar a formatação. Isso nós usamos muito. Então, vou calcular a proporção. Então, vou digitar igual. Aí o Google Sheets sabe que nós vamos começar uma fórmula. Com o cursor, vou pegar aqui a célula D4. Quero dividir, então aqui a barra. Para saber a proporção, quero a proporção sobre o total. Vou descendo aqui com o teclado até a célula D7, que tem o total. Só que a célula D7 eu quero fixá-la, porque eu quero que todos os valores sejam em relação a ela. E eu vou copiar e colar para as demais. Então, para isso, eu vou colocar o cifrão, porque eu quero travar a coluna e a linha. Pronto. Agora, quando eu pegar e arrastar, estão vendo quando o mouse muda de formato para essa cruzinha aqui, fininha, no canto, eu seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto para baixo até onde eu quero e solto. Está aqui. Então, ele já calculou a proporção, mas a proporção ele acabou copiando o mesmo formato do valor total. Então, vou aproveitar que já está marcado e eu quero mudar isso para percentagem. Então, tem aqui, ó, formatar como percentagem. Também tem aqui, no menu formatar, aí o número, e eu vou escolher aqui, qual? Aqui, ó, percentagem, enter, pronto, agora tem percentual. Ah, mas eu não quero duas casas depois da vírgula, eu quero uma só, sem problema. Posso aqui, ó, aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas. No caso, eu quero diminuir, então, voilá. Diminuir o número de casas decimais dessa proporção. E aí a gente pode mexer à vontade na planilha, eu posso mudar, por exemplo, os caracteres aqui, então clicando aqui, ó, posso mudar a fonte, então não quero trabalhar com Arial, vou trabalhar com Pacífico, ficar chique aqui. Eu quero marcar aqui a proporção, eu quero que esteja em negrito e itálico.
Eu quero centralizar aqui esse cabeçalho, então eu vou clicar aqui em centro, na parte de alinhamento. E ainda posso fazer outras brincadeiras. Então, vou brincar aqui, por exemplo, vou rodar o texto. Eu quero que ele fique inclinado para cima. Outra coisa, agora eu quero, como ele vai ficar inclinado para cima, eu quero que ele fique aqui, ó. Clico em estourar, que aí ele vai ampliar o tamanho da coluna, já que aqui a gente está ao contrário. Vou voltar a clicar aqui. Vou cortar. E agora vamos fazer mais o seguinte. Eu vou marcar agora essa região. E eu quero colocar uma grade. Então, tenho aqui as bordas. Clico nas bordas. E eu posso escolher o tipo de borda. Então, por exemplo, quero com uma borda azul. Posso escolher o estilo da borda. Quero 2 linhas juntas. E eu quero que ele marque todas as bordas. Pronto. Olha, que bonito. E aí a gente pode dar cores. Então, vou marcar aqui, começando do data, indo até aqui, ó, proporção. Vou escolher as cores, então aí tenho cor de preenchimento. De novo, posso aqui vir no formato. E eu tenho aqui, ó, trabalhar com as cores, o alinhar, mesclar e assim por diante. Então, vou mexer aqui nas cores, aqui pelo menu. Vou colocar aqui uma cor amarela. E eu posso colocar isso individualmente. Então, por exemplo, categoria do produto, não quero amarelo. Eu vou colocar aqui um azul diferente. O total, tá vendo que essa célula aqui, tem uma célula em branco do lado dessa total? Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu quero juntar essas 2 células, transformar as 2 numa só. Isso chama mesclar. Então, eu marco essas 2 células, subir um pouco para ficar mais fácil de enxergar. E aí eu tenho no menu aqui, ó, a opção mesclar células, ele tem outros tipos aqui, ou posso entrar aqui em formatação e também mesclar todas. Então pronto, mesclar células, mesclei. Agora, repare, quando eu passo o cursor de baixo aqui para cima, ele está juntando, trabalhando, considerando essas 2 como uma só. Inclusive até o total aqui, só para vocês verem, se eu mexer aqui no alinhamento, ó, olha como ele vai para o canto aqui da outra célula, da segunda célula. Então ele mesclou as 2 numa só. E aqui eu vou também colocar as cores. Posso usar cores alternadas, que a gente comentou em outro. Vou colocar essa. E agora, para finalizar, a gente já viu como mudar tipos, caracteres. Ó, vou marcar aqui as datas. Eu posso mudar também aqui. Data, como eu tinha comentado, para o Excel e para o Google Sheets é como se fosse um número, é tratado como um número. Então eu vou mudar o formato aqui, ó. Mais formatos de data e hora. Então eu posso escolher, tem várias alternativas aqui. Então, por exemplo, não me interessa o ano, eu só quero saber aqui. Vou pegar aqui um formato de dia, aqui, dia e mês, 0508 e aplicar. Tá aí. E aí vou aproveitar e centralizar. Agora eu só vou, para fechar, eu vou marcar essa região aqui dos valores. Então, vou marcar esse intervalo dos valores e vou fazer uma formatação condicional. Então, entro aqui nessa parte de distribuir as cores, clico em formatação condicional e aí vou falar assim, olha, eu quero uma escala de cores. Legal, ele já está dando um padrãozinho aqui, ó. Começa o menor valor é com verde escuro, o maior valor é branquinho. Então, eu quero mudar isso daqui. Eu quero que o menor valor seja vermelho, o valor médio
Deixa eu só ficar mais visível aqui. Pronto. O ponto médio é um número, vou chamar de 125. Esse número eu quero que seja verde. E o maior valor máximo, já deixo aqui fixado, eu quero que seja azul. E aqui eu vejo a prévia, como que ele vai fazer esse degradê das cores. E aqui na planilha eu já vejo o formato, eu já tenho essa prévia do formato. Dou concluído, pronto. Tá aí, vou até fechar aqui, tá aí a regra de formatação. Inclusive, se a gente mudar os valores, vou mudar aqui o 250 para 125. Ele vai seguir o formato que a gente especificou ali. Então, vou mudar aqui para 250. E aí a gente pode continuar brincando à vontade. Vou mudar as cores aqui, ó. A cor do texto, vou colocar uma cor vermelha e em negrito. Pronto. Muito bom, pessoal. Esse é só um gostinho do que a gente pode fazer de formatação. Então, não tem motivo para entregar uma planilha toda sem cores ou com uma apresentação feia. Aliás, as cores, as letras, as grades são para a gente também conseguir enxergar melhor e entender o que a gente fez, estruturar melhor o trabalho. Então, usem à vontade. E a gente se vê nas próximas sessões. Até mais!